Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem está aí me assistindo. Meu nome é Walter Bentivi, eu faço parte aí da empresa Bentivi Solar. Eu sou um dos sócios da empresa, o outro sócio é meu amigo e sócio aí, Dinho Ribeiro. Esse vídeo é para esclarecer algumas dúvidas. Na verdade, esse aqui é o primeiro vídeo de ao todo de 20 lives que a gente vai estar fazendo sobre energia solar fotovoltaica. Porque assim, a gente acredita e a gente sabe que todo mundo que utiliza energia solar sabe que é algo muito bom. Mas por que se é algo tão bom e por que tão poucas pessoas estão utilizando? Porque existe uma situação que é uma questão meio que instintiva nossa. Tipo, tem uma famosa frase que fala o seguinte: na dúvida, não ultrapasse. Então, o que é que acontece? As pessoas elas não entendem sobre energia solar. E pelo fato de elas não entenderem, elas simplesmente não têm um sistema de energia solar em casa porque elas não entendem e acham que vai ser muito complicado e tudo mais. Então, a função nossa hoje aqui nessa live, e na verdade nesse total de 20 lives que a gente vai estar fazendo, é esclarecer todos os pontos positivos, negativos, todas as principais dúvidas, todo o retorno financeiro, esclarecer tudo sobre a energia solar fotovoltaica. Porque é o seguinte, para você ter realmente ciência e poder tomar a decisão mais assertiva, para você entender se é realmente compensador ter energia solar, entendeu? Se vale a pena ou se você acha que não, que talvez não é o seu caso. Entendeu? Para começar, eu vou começar a explicar aqui como funciona o sistema de energia solar. O sistema de energia solar ele funciona da seguinte maneira: você tem as placas solares que vão ficar no seu telhado. Durante o dia elas vão captar a irradiação solar. Essa irradiação solar que ela vai captar, ela vai fazer um processo dentro da placa que vai transformar em energia. Essa energia ela vai ser enviada através de cabos para um equipamento, uma caixa retangular, mais ou menos desse tamanho. Essa caixa vai ser enviada para essa caixa. Essa caixa, a função dela é converter energia de corrente contínua para corrente alternada. Então é o seguinte, pegou o inversor, transformou de corrente contínua para corrente alternada e deu o inversor, essa energia vai para a sua residência, vai para os móveis que já estiverem ligados, para os móveis não, para os aparelhos eletrônicos, vai para as lâmpadas e tudo mais que já estiver ligado. Mas provavelmente vai sobrar energia se a gente estiver falando de uma residência, que o maior consumo em uma residência não é a questão de... O maior consumo da residência não é durante o dia, e sim durante a noite. Então, o que vai acontecer? O maior consumo é durante a noite, durante o dia você vai estar consumindo e vai estar sobrando um excedente de energia. Então, o que você vai fazer? Vai sobrar energia. Esse excedente você vai estar mandando para a concessionária de energia. Só que como que você vai contabilizar o que você está consumindo e o que você está devolvendo para eles? Quando é instalado um projeto de energia solar na residência de alguém, é instalado também um relógio bidirecional. Isso que instala é a concessionária sem custo algum. Qual é a função desse relógio bidirecional? É fazer a contabilidade de quanto você está gastando de energia e de quanto você está injetando na rede. Então ele tem dois números lá que ele confere. Primeiro é o número de consumo e depois o número de créditos, na verdade, que você está acreditando, entendeu? O número injetado. No final do mês, a concessionária faz a leitura lá, vê, esse mês ele depositou 1000 kW, mas ele só sacou 500, então vai sobrar 500 kW. Mas aí você vai me fazer outra pergunta: e esses créditos, eu vou fazer o que com eles? Eu posso fazer o que? Na verdade é o seguinte, esses créditos você tem algumas opções. A primeira opção que você tem é guardar eles
Você pode guardar por até 5 anos, eles guardam esses créditos para você, tipo, um exemplo, você consumiu 1.000 kW, mas você produziu 1.500, sobrou 500. Aí durante todo o ano você fez essa mesma estimativa, produziu 1.500, mas só consumiu 1.000. Então no final do ano, todo mês sobrou 500 kW, ao todo 6.000 kW sobrou. Mas no outro ano tu mudou tua rotina, tu aumentou a sua casa e você passou a consumir mais do que produz. Você vai utilizar desses créditos. Quando os créditos acabarem, você vai ter que, obviamente, pagar por esse valor, entendeu? Ou então você vai poder também aumentar o seu projeto de energia solar. Fica a critério seu, entendeu? E eu aconselho que você aumente o projeto de energia solar, porque se é de você estar pagando algo para a concessionária, se você tem condições de aumentar, aumente, que eu acho que vai ser algo bem interessante. E o seguinte, a segunda opção que você tem é, você está produzindo 1.000 kW, só consome 500. Você pode mandar esse excedente mensal, você pode mandar para até 4 unidades consumidoras. Mas a única exigência é que ela esteja dentro do mesmo estado e que ela esteja no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ. Então, no início, você pode mandar os créditos para isso. Mas não adianta que você também não pode mandar o que você já acumulou de créditos. É só dali em diante. Quando você tomar essa decisão, um exemplo, está sobrando 500 kW. Você quer mandar para 2 residências. Você pode falar, 50% do que sobrar de energia minha, eu mando para a residência A e 50% eu mando para a residência B. E fica tudo certo. Certo? Mas e aí? Outra dúvida que também aparece sobre essa questão dos créditos mas tá bom, eu produzi 1.000 kW, eu consumi só os 1.000 kW, eu não vou pagar nada para a concessionária. Não, você ainda vai pagar para a concessionária, até porque você está conectado a ela, você está utilizando ainda um pouco do serviço dela. Então você vai pagar de uma coisa chamada taxa mínima, ou então taxa de disponibilidade. O que é a taxa mínima ou a taxa de disponibilidade? É a taxa que você paga por você estar conectado à concessionária. A concessionária ela cobra uma taxa, você consumindo ou não, você tem que pagar uma taxa mínima de consumo. E no caso são 3 valores. Para quem é monofásico, que no caso é somente energia 110, a energia monofásica paga uma taxa de 30 kW. Você pega o valor do quilowatt e multiplica pela quantidade, pega o valor do quilowatt e multiplica por 30. Tem também o bifásico. O bifásico, ele paga 50 kW, pega o valor do quilowatt e multiplica pelo valor da tarifa também. Tem também o trifásico, paga 100 kW e multiplica pela tarifa. E você ainda vai pagar também um pouco aí de iluminação pública, alguns impostos. Mas o que eu falo é melhor você pagar alguns impostos sobre um consumo mínimo, sobre uma taxa mínima, do que você pagar impostos sobre 2.000 de energia, sobre 1.000, sobre 500 reais de energia, que seja 300. A gente costuma falar que a partir de 300 reais de energia já é bem compensatório a questão da energia solar. Eu acho que eu deixei claro aqui a questão da taxa mínima, falei um pouco aqui dos créditos, falei aqui a grosso modo de como funciona o sistema de energia solar. A gente vai estar divulgando alguns vídeos que mostram bem desenhado como é que funciona realmente, entendeu? A gente vai estar também gravando vídeos mostrando o inversor, como é que ele é, como é que ele não é, entendeu? A gente vai também estar gravando material para mostrar para você, falando sobre todos os pontos da energia solar. Um outro ponto aqui que também eu não falei, mas é um dos pontos principais da energia solar, são as garantias. A garantia da energia solar são uma das garantias, acho que é um dos produtos que tem uma maior garantia. Tipo, se você... a garantia das placas de energia solar são maiores do que qualquer carro ou caminhão que eu particularmente conheço. Para você ter uma ideia,
A garantia das placas são assim. Tem a garantia contra defeitos de fabricação, são de 10 anos, contra defeitos de fabricação, e de 25 anos de eficiência mínima. Só um minutinho, não vou poder te atender agora não. Então a garantia mínima das placas são de 10 anos, Tem a garantia de eficiência, tem a garantia contra defeito de fabricação, que dependendo da marca é de 10 a 15 anos. E temos também a garantia de eficiência mínima, que é uma garantia de 25 anos. O que é essa garantia de eficiência mínima? Eles prometem que com 25 anos a placa ainda vai estar produzindo 80% da sua produção inicial. Então, assim, é uma garantia muito boa e muito grande. Porque, assim, se você for pensar, se um automóvel, ele tá funcionando 25%, ele só cair 20% a produção dele em 20 anos, entendeu? É uma garantia, assim, muito extensa, entendeu? E, assim, eles estão dando essa garantia a gente às vezes fica desconfiado, mas será que daqui 25 anos eles dão esse suporte e coisa e tal? Fora do Brasil, essa tecnologia das placas solares é nova aqui no Brasil. Para fora do Brasil, já tem muita gente usando, um exemplo na Alemanha, há 40 anos a energia solar. Então, assim, pode ficar tranquilo que você não está sendo cobaia de nenhum tipo de estudo, de nenhum tipo de experimento, não. Você não está sendo a primeira pessoa a estar investindo em energia solar. Existem parques aqui mesmo no Brasil, no Ceará, com 50 mil placas, 100 mil placas. Se isso fosse algo realmente meio complicado, pode ficar tranquilo. Ninguém estaria investindo em centenas de milhões ou até bilhão em fazendas solares. Tá. Sobre a questão, tem também os principais equipamentos do projeto de energia solar são as placas e também o inversor. O inversor é um equipamento que ele tem uma garantia de 5 a 7 anos. O nosso inversor que a gente trabalha, que é da marca PHB, tem 7 anos de garantia, mas se você também quiser adquirir uma garantia estendida, você pode adquirir. E mesmo que passe esse prazo de garantia, a empresa dá todo o suporte na hora de comprar, na hora de acionar a garantia, entendeu? Mesmo que tenha passado o período. Por que você tem que verificar isso também na hora da compra? Porque se você compra de uma empresa chinesa, daqui 10 anos é meio complicado você localizar essa empresa. Agora, se for uma empresa nacional aí que já está há bastante tempo no mercado, pode ficar tranquilo que vai ficar bem fácil de entrar em contato com eles. Mas eu acredito que, assim, a grosso modo eu fui claro aqui sobre a questão de como funciona o sistema de energia solar, falei sobre taxa mínima, sobre as garantias, mas tudo bem, você achou interessante, entendeu? E eu ainda não falei sobre retorno financeiro. A questão de retorno financeiro eu vou falar em outra live, em outro momento. Mas beleza, você entendeu e você quer comprar. Aí eu vou te dar um passo a passo do que você tem que fazer se você quer comprar um sistema de energia solar. Primeiro, quando você decidir comprar um sistema de energia solar, você vai passar por algumas etapas. A primeira etapa é a pesquisa da empresa na qual você vai comprar. A segunda é o projeto. Vai ter que ser feito um projeto elétrico. A gente vai detalhar ponto a ponto já para você. Vai ter que ser, óbvio, entregue os equipamentos, feita a instalação e a vistoria da concessionária. Esses são os principais pontos e etapas de um projeto de energia solar, quando você for colocar na sua casa. Beleza. O primeiro ponto, como eu falei, era a pesquisa na hora da compra. Por que a gente está falando aqui sobre a questão da pesquisa na hora da compra? Busca, vai vir muita gente te oferecer energia solar, mas você tem que tomar cuidado, porque o que acontece? É algo bom, mas como a gente sabe, no Brasil e no mundo tem todo tipo de empresa, tem todo tipo de pessoa, entendeu? E assim,
por mais que um equipamento seja bom, se ele for instalado de forma inadequada, você pode vir tomar um prejuízo, ou você pode tomar um prejuízo no caso dele render pouco, ou você pode tomar um prejuízo do projeto ser reprovado e a empresa não arcar com suporte sobre esse prazo que você vai perder. Então assim, você tem que tomar vários cuidados. Então assim, o que a gente indica é, a pessoa foi te oferecer energia solar, pede para ele 3 referências de pessoas que compraram o sistema de energia solar, de preferência na sua cidade, ou então uma cidade próxima, entendeu? E liga para essas pessoas e pergunta como é que foi a experiência delas, se elas compraram, se elas acharam que está funcionando, que está valendo a pena e tudo mais. É um investimento que eu acho que você tem que meio que tomar um cuidado, né? Nem na hora de fazer, é na hora de escolher a empresa que vai prestar esse serviço para você. Porque assim, se você fosse atrelar com qualquer empresa, com a primeira empresa que aparecer para você, pode acontecer de dar tudo certo, mas também você corre um sério risco de você cair na mão de um aventureiro aí qualquer, que vai simplesmente ganhar o seu dinheiro e lhe trazer, na verdade, em vez de uma paz, uma tranquilidade, que é o que nós acreditamos que a energia solar traz, e sim bastante problema. Então assim, primeiro ponto, faz uma pesquisa de referências, entendeu? Se o cara já tem aí 3 referências pelo menos, ou 10, ou 20, ou 30, nós da BenTV Solar, se vocês quiserem, nós temos uma lista com 50 nomes de clientes para vocês buscarem referência, entendeu? Pode entrar em contato com a gente, entendeu? E assim, esse é o primeiro ponto, pesquisa da empresa. Por quê? Deixa eu só me situar bem aqui. Beleza, pesquisa da empresa. Tá. Outro ponto que eu queria também frisar é que, tipo assim, você pesquisou a empresa, geralmente, como é um investimento alto, você não vai pesquisar uma empresa só. Você vai pesquisar 2 ou 3 ou 4. E o que acontece? A garantia dos equipamentos são muito parecidas, os equipamentos são muito parecidos, e assim, o parâmetro que você vai estar colocando, às vezes, só é o preço. Toma cuidado, isso é uma das armadilhas que eu vou falar aqui, que preço, às vezes, não é tudo, entendeu? Se o teu sistema ele for posicionado de maneira errada, pode ficar tranquilo, ele vai gerar bem menos do que ele era para ser gerado. Se o cabeamento do teu sistema for feito de maneira errada, pode ter certeza, ele vai gerar muito menos, entendeu? Então assim, equipamento não dá para você somente colocar a questão, o equipamento, até porque provavelmente você não vai entender muito sobre equipamento, entendeu? Então assim, existem algumas armadilhas que a gente vai estar explicando para vocês tomarem cuidado. Uma delas eu já falei aqui, questão do preço. Às vezes as pessoas vêm com um preço muito lá embaixo e às vezes o preço não é tudo. Eles colocam lá o preço muito baixo, mas aí quando você vai ver, quando é feita a instalação, você não percebe. A estrutura não é de alumínio e sim de ferro. A estrutura dos painéis solares, padrão geral é colocado de alumínio. Por que alumínio e não ferro? Porque o alumínio tem uma capacidade de se decompor no meio ambiente de 500 anos. E já o ferro, em 10 anos, no meio da natureza, ele já começa a se decompor. Então, assim, toma cuidado para você não estar, às vezes, indo por preço e o cara te dá um golpe nessa questão do ferro, mete uma estrutura de ferro e você vai ter que dar um reparo. Teu sistema é para durar 25 anos, mas com 5 anos tu vai ter que trocar toda a estrutura dele novamente, porque um cabo próprio para energia solar, eles usam o cabo um cabo comum, um cabo de 6 milímetros, um cabo de
10 mm, comum de alguma marca. E por mais que a marca seja boa, não tem problema. O pessoal acha, não tem problema. O problema é que não vai ter nenhum problema inicialmente, nos 5, 6 primeiros anos. Mas será que com 10 anos esse cabo ainda está tudo ok? Então assim, toma esse cuidado, porque você pode às vezes tomar um prejuízo nessa situação. E se você só tiver que depois trocar a fiação no seu sistema de energia solar, beleza. Mas se por acaso vier a queimar placas ou vier a queimar o inversor por causa de um desgaste no cabo, o prejuízo vai ser bem maior. Então assim, toma cuidado com essa questão dos cabos. Outro ponto aqui também, que geralmente as pessoas têm problema, é quando elas olham só preço e elas veem a garantia dos equipamentos são muito parecidas. Toda placa tem garantia de 25 anos, quase todo inversor a garantia é de 5 a 7 anos, entendeu? Só que tem inversores que a geração dele não é tão eficiente. Vamos colocar assim, era para aquele inversor gerar 1000 kW, mas ele não gera 1000, ele gera 900. Se você for analisar só essa perda aí de 10% que esse inversor gera menos, cara, esses 10% em 25 anos vão te fazer falta. Vou pegar aqui uma calculadora, para você ter uma ideia. Em um ano vai dar 1.200 kW, 1.200 vezes 25. Nos 25 anos nós estamos falando de 30.000 kW. Hoje o quilowatt está em torno aí de 1,6. Falando de aproximadamente 30 mil reais, 30.000 quilowatts, multiplica o valor do quilowatt, entendeu? E que você vai saber aí. Outro ponto que a gente também tem visto que as pessoas têm problema, que elas não analisam, só vão analisar depois de efetuar a compra, é sobre todo mundo quer ter um sistema de energia solar e quer acompanhar o quanto isso está gerando, se está gerando muito, se está gerando pouco. Muito legal as pessoas falam, hoje está nublado, hoje gerou menos, ou hoje o sol está muito aberto, está gerando mais. Olha, esse mês bateu recorde de geração, entendeu? Os clientes ficam meio que até competindo um com o outro. Falam, meu sistema está gerando mais que o seu, o meu está gerando tanto quanto o seu, entendeu? A gente tem essa experiência com alguns clientes. Mas tem clientes que optam por trabalhar com algumas marcas desconhecidas ou marcas meio complicadas que você não consegue fazer esse acompanhamento da geração. É uma burocracia muito grande para você fazer esse acompanhamento pelo computador, pelo aplicativo de celular. É simplesmente impossível de você verificar, entendeu? E nós sempre atentamos nossos clientes para isso, mas às vezes a pessoa não conhece muito e ela fala assim, não, isso não tem muita importância, mas quando você começa a utilizar um sistema de energia solar, você vai ver o tanto que é importante você ter ali uma clareza do que você está gerando, de que dia está gerando, de que dia não está gerando, entendeu? E você poder acompanhar e não ficar no escuro. O escuro que eu falo é sem saber nada sobre sua geração, entendeu? Então assim, um alerta, tome cuidado, porque o barato pode sair caro e às vezes ele sai muito caro se você escolher o equipamento errado ou se você escolher a empresa errada, entendeu? Está sendo pausado porque tem algumas pessoas me ligando aqui, mas já eu retorno para elas. E o seguinte, outra armadilha que as pessoas caem, tem que refrisar isso daqui, é sobre a questão das garantias. As garantias, a pessoa compara um equipamento com o outro e fala, são as mesmas garantias. Mas não é assim, você não pode levar por esse lado, porque é o seguinte, existem N carros, existem carros da Fiat, existem carros da Toyota, existem carros da Mercedes, e cada um tem coisas específicas. Todos eles têm 4 rodas, mas eles têm grandes diferenças. Você não pode comparar um Corolla com um Uno, como você também não pode comparar um Corolla com uma Mercedes, entendeu? E nenhuma Mercedes com uma Ferrari.
Então, assim, tomem cuidado quando as pessoas forem falar, são as mesmas garantias, são as mesmas garantias, mas provavelmente não é a mesma eficiência, não tem os mesmos componentes, não tem a mesma durabilidade, entendeu? Então, assim, tomem cuidado. O segundo passo, voltando aqui, eu tinha falado, primeiro você faz a pesquisa da empresa, depois fez a pesquisa da empresa, analisou todos esses pontos aqui. O segundo passo é o projeto. Como assim um projeto? O projeto é de responsabilidade de quem? Primeiro eu vou explicar o que é o projeto. O projeto é onde a empresa que você contratou, geralmente é essa combinação, você contrata um pacote no qual a pessoa vai lhe entregar projeto, instalação, uma manutenção, no caso a garantia de instalação, entendeu? E o equipamento, geralmente é assim. E a pessoa tem que fazer um projeto elétrico. Esse projeto elétrico é para reunir dados cadastrais do seu CPF, da pessoa, do titular, tem que reunir informações da conta de energia, tem que reunir informações deixa eu ver de que mais, do equipamento que vai ser instalado, do local que vai ser instalado, reúne todas essas informações. Depois que reuniu essas informações, são enviados para alguns órgãos que são CREA, ANEEL e estou esquecendo o outro aqui. São enviados para o CREA, para o ANEEL e para a concessionária de energia. São informados todos esses dados. Informou esses dados para o CREA, para o ANEEL, para a concessionária, eles pedem um prazo aí de 30 a 45 dias para iniciar, para entregar o seu projeto, o parecer de aprovação. Esse prazo de 30 a 45 dias é o mesmo prazo que vai demorar para chegar seu equipamento. Eles vêm via transportadora, entendeu? Demora um pouquinho. Chegou o equipamento, instala, é quando vai terminar a aprovação do projeto e a gente vai solicitar a vistoria, entendeu? Aí você vai me perguntar assim, mas qual é a minha participação? Qual é a participação do cliente no projeto? O cliente ele tem que fornecer as informações. Se você, cliente, comprar um projeto de energia solar e você não fornecer as informações para a empresa, você não pode exigir o cumprimento do prazo. Então tome cuidado com isso, entendeu? Que dependendo se você atrasar, se você viajar e não passar as informações, vai ter um problema. Tem assinatura também, tem que coletar algumas assinaturas, que são para os órgãos que eu acabei de falar, que é a ANEEL, CREA e concessionária de energia. E você também tem que manter as faturas em dias, entendeu? Então, assim, tome cuidado para você não deixar a fatura em atraso, porque isso também pode atrapalhar a questão do projeto. Mas a questão do projeto é bem tranquilo, toda empresa honra isso daqui, entendeu? Algumas acontecem de reprovar, o projeto ser reprovado, entendeu? Não vou dizer que isso aí é uma questão de incompetência, é uma questão que pode acontecer mesmo, entendeu? Outras, mas graças a Deus, pelo menos assim, empresas já com uma experiência maior, entendeu? Elas não têm muitos casos de reprovação de projeto, porque elas já criaram tipo um parâmetro um script de como tá fazendo aquele processo, entendeu? Então já ficou uma coisa meio que no automático, não tem mais muita novidade para elas. Tá, esse é o segundo passo, o projeto. Eu acho que você não tem muito o que se preocupar. Tem um terceiro ponto aqui, que é a entrega dos equipamentos. Isso aqui você tem que ficar atento. Geralmente, toda empresa de energia solar, a grande maioria, entrega da seguinte maneira. Você compra o equipamento de energia solar e a transportadora, o fabricante, no caso o fabricante não, a importadora, no caso, ela manda direto para sua residência. Então, não vai chegar lá na empresa que você comprou, e sim vai chegar na sua residência. Então, algumas dicas que a gente dá. Primeiro, não ajude a descarregar o equipamento. Por quê? Mas como assim não ajuda? O cara lá da transportadora vai pedir ajuda e eu não vou ajudar? Não é questão que você não vai ajudar.
é questão que pode ocorrer qualquer problema de cair um painel, de cair uma caixa do inversor, algum equipamento, e a pessoa querer jogar a responsabilidade para você. Então, por via das dúvidas, não ajude. É responsabilidade do transportador, ele tem que dar um jeito de entregar esse equipamento. Outro ponto é, solicite a empresa que você comprou, entendeu? Para ela conferir o equipamento, a entrega do equipamento. Se não der tempo, se ela não for da mesma cidade, não puder, então peça para ele, ligue para ela na hora e peça uma orientação de como você pode conferir esse equipamento. Só não vale confiar simplesmente, entregou, confere só as placas. Não são somente placas, tem outros equipamentos que você vai ter que conferir. Então, fique atento sobre isso. Outra questão geralmente você vai ter que guardar isso no sua empresa, sua residência, no local onde vai ficar. E tem que guardar em um local seco, principalmente os inversores. As placas ainda podem ficar em um local mais exposto, mas a questão do... Deixa eu beber uma aguinha aqui. As placas, elas têm que ficar em um local bem seco. O inversor tem que ficar em um local seco e seguro. E as placas também. Cuidado para você não deixar em um local aberto e acontecer algum problema de alguém extraviar, de alguém danificar, entendeu? É assim, eu falei aqui, eu acho que até já me estendi muito aqui nesse vídeo. Eu já falei aqui para vocês sobre basicamente como funciona o sistema de energia solar e o porquê que as pessoas não compram, porque é por causa do medo. Estou falando aqui sobre as etapas, que já falei sobre a pesquisa da empresa, falei sobre o projeto, estou falando agora sobre a entrega dos equipamentos. Tem a questão da instalação, a instalação é bem tranquila. Acredito que você tem que... A única coisa que você vai ter que ter um cuidado de ver com a empresa que está instalando o equipamento para você é sobre a questão de se for um telhado de telha cerâmica ou telha de brasilite, que é a telha fibrocimento mais conhecida, entendeu? Que se der algum vazamento, alguma infiltração, alguma coisa, é responsabilidade da empresa. Qualquer empresa aí que se preze, ela vai arcar com essa responsabilidade. Ela vai tomar um cuidado muito grande sobre a questão de um futuro vazamento que ocorra, entendeu? E assim, não vou falar que na nossa empresa, BenTV Solar, nunca aconteceu uma goteira na casa de um cliente, porque quando você sobe no telhado, isso pode ocorrer. Agora, o que não ocorre junto com a gente é a questão da gente não dar o suporte para o cliente. O cliente liga para a gente, olha, eu acho que quebrou uma telha aqui, resolve. A gente manda um pedreiro, manda um carpinteiro, manda alguém resolver o problema. O que a gente costuma falar nós não deixamos nosso cliente na mão, em hipótese nenhuma, entendeu? Nós, na nossa empresa aqui, prezamos muito, óbvio, pelo lucro, mas antes do lucro, eu acho que vem a satisfação do cliente. Não adianta a gente priorizar o lucro e, não vou dar esse suporte porque eu vou gastar dinheiro, isso aqui não. A gente prioriza a satisfação do cliente. E é por isso que, graças a Deus, em pouco tempo a gente tem feito muitos projetos, graças a Deus vem tudo dando certo. E assim, fica uma dica, se você quer estar instalando o seu sistema de energia solar, faça uma análise de quantos projetos essa empresa já instalou e aonde foi que ela instalou e se a empresa tem uma satisfação dos clientes, porque tem empresa que já instalou 100 projetos, mas de 100 projetos você pode ligar para metade é insatisfeito e a outra metade ainda não dá referências positivas. Então tome cuidado com isso, tudo certo? Qualquer informação que vocês precisarem a mais, vocês podem estar mandando. Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem estar mandando aqui pro Facebook ou Instagram da BenTV Solar, BenTV Solar, é bem simples, entendeu? Nós estamos localizados em Jacundá, no Pará, mas a gente atende também a região vizinha aqui de
Goianésia, Ipixuna, Tucuruí, Marabá, Breu, Parauapebas, Tailândia, toda essa região vizinha aqui de Jacundá a gente atende também, tá bom? E assim, qualquer dúvida, estamos aí. Muito obrigado e nós vamos retornar aí numa próxima live aí falando sobre outros assuntos, talvez sobre retorno financeiro, mas é um assunto que não vai fugir. A gente também vai fazer algumas lives com alguns clientes que já instalaram com a gente, com clientes que estão comprando com a gente, estão em processo de compra. A gente vai estar gravando material para todo esse pessoal, com esse pessoal, para você estar conferindo aí e você também tomar a decisão de realmente sair do aluguel da energia, porque é um aluguel sem fim, né? A gente já falou em outros vídeos que a energia é como se fosse um aluguel sem fim, tá bom? Valeu, obrigado aí pela sua atenção, que ficou aqui comigo aqui até o final desse vídeo e tamo junto aí no próximo vídeo. Valeu, até mais!